Olá, boa noite, boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai assistir depois. Esse é o Oscar Legal Debate. Boa tarde, boa noite. Opa, boa tarde novamente. Boa tarde aqui, meus convidados, minhas convidadas. Oscar Legal Debate começando. Retrospectiva 2020 e perspectivas para 2021 no campo das organizações da sociedade civil. E hoje eu estou tendo a honra aqui de receber Laís de Figueiredo Lopes, Bianca Monteiro, Nailton Cazumbá e tem aí um convidado surpresa que pode aparecer ou pode também não aparecer. Esta é a grande surpresa. Então, eu queria começar, né, saudando todo mundo, quem está chegando, saudar aqui minhas convidadas e meu convidado, né, nossos parceiros, amigos, né, estamos em casa. Então, queria dar as boas-vindas a quem está chegando aí, quem já está assistindo, quem está chegando, quem vai assistir depois, né? A gente tem consciência e tem tido retorno também pelas lives, pelos programas, as pessoas têm tido menos oportunidade de ver ao vivo no horário, mas ver depois, ver as gravações. É, Até uma pessoa que vem acompanhando nosso trabalho disse que ele adora lavar prato, escutando, acompanhando as lives, os programas, então tem sido bem interessante entender também esses novos hábitos, né? Esse novo normal. Então, é isso, sem maiores delongas. Eu sou Lucas Seara, sou advogado, mestre em desenvolvimento e gestão social pela UFBA. Estou aqui apresentando aqui nesse papel de mediador do Oscar Legal Debate. Hoje temos aqui nossos três convidados, convidadas, pessoal que está chegando aí, Ayla Barros, Rede Conectar, Marcela Guiar, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Bom, apresentando aqui os convidados, tem a Bianca Monteiro, advogada, mentora, escritora, professora, atua com o terceiro setor desde 2002, é pós-graduanda em Advocacia Digital e Proteção de Dados, pós-graduada em Direito Público, em Gestão Estratégica de Organizações do Terceiro Setor e em Direitos e Garantias Fundamentais. É coautora do livro Roteiro do Terceiro Setor, Associações, Fundações e Organizações Religiosas. Está na sexta edição pela editora Fórum, um livro de referência, e é vice-presidente da Comissão Permanente de Direito do Terceiro Setor da OAB Minas Gerais. Estamos aqui também com a Laís de Figueiredo Lopes, ela que é advogada especialista em terceiro setor, doutoranda em Direito Público na Universidade de Coimbra, em Portugal, ex-assessora especial do ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República de 2011 a 2016 e sócia de SBSA Advogados. Depois ela vai falar o nome completo do escritório, porque eu não me arrisco. E também, por fim, aqui o nosso querido Nailton Cazumbá, contador, pós-graduado em contabilidade das organizações do terceiro setor, controladoria e auditoria, sócio-gerente da Pauta Assessoria Contábil, consultoria e treinamento, consultor, instrutor de cursos e palestrante especialista no terceiro setor. Esse seleto time aqui de convidados, a gente vai bater um papo um pouco, trazer um pouco de luz, ou de entender um pouco o que aconteceu em 2020 e apontar as perspectivas, acredito, as mais otimistas possíveis para esse ano de 2021. Daqui a pouco pode ser que a gente tenha um convidado, então vou deixar não vou dar um spoiler agora, apesar de que está aí no cartaz, não é bem um spoiler. Então, queria começar desde já também, aproveitando para me solidarizar, né, para nos solidarizar com todas as vítimas da Covid-19 no Brasil, são mais de 180 mil pessoas, e a gente tem visto a importância, né, o quanto essa pandemia tem realçado a importância das organizações da sociedade civil no Brasil. Apesar de tudo, estamos mobilizados, apesar da criminalização, apesar de todo esse quadro contrário, estamos mobilizados, estamos nos movendo e fazendo coisas por esse país. Então, minha solidariedade a todas as famílias, a todas as pessoas que estão sentindo a perda de pessoas por conta da Covid. E, sem maiores delongas, vamos passar, então, às nossas questões, né? Acho que a gente tem um tema da nossa conversa, né? Que é justamente a retrospectiva, né? Uma avaliação, um pensar sobre o ano de 2020 e as perspectivas para 2021. E a gente começa, então, perguntando, e aí uma pergunta geral para todo mundo, né? Esse ano de 2020 foi bastante, na verdade, bastante singular, né? Bem atípico, na verdade. Atravessado por essa pandemia, enfim, 180 mil mortos, como a gente acabou de falar, que reverberou
muito no convívio social global, né? Não só no Brasil, não só, mas no mundo inteiro. Como é que vocês veem esse ano de 2020 em termos de aprendizados para as organizações, enfim, de uma maneira geral e, obviamente, no campo das organizações? Se me permite, eu posso começar então com a Laís. Tudo bem para vocês? Vamos, Laís. Oi, Lucas. Oi, Bianca. Oi, Nailton e todos que estão nos assistindo agora e depois. Um prazer, uma honra estar aqui nesse último Oscar Legal do ano. Foi muito bacana assistir todas as lives e todos os debates que vocês promoveram. Então, quero aqui fazer esse reconhecimento e esse agradecimento pelo trabalho de vocês. Eu acho que em termos de aprendizado, foi realmente um ano muito desafiador, né? Esse ano da pandemia, me somo a essa solidariedade em relação a todas as mortes da Covid-19 e todas as dificuldades também, né? Porque, enfim, além disso, a gente tem todos os sintomas nos seus diferentes espectros de gravidade, então a gente realmente está vivendo uma situação bastante dramática. E eu acho que, em termos de aprendizado, a solidariedade se sobressai, né, nesse ano de 2020. A gente viu as pessoas se mobilizarem para ajudarem outras pessoas, outras comunidades, não só para equipamentos de proteção individual, para cestas básicas, incluso também para programas de geração de renda. E acho que as organizações se articularam muito. Teve recentemente, recomendo quem não viu ainda, o Prêmio Folha sobre Empreendedor Social Covid-19, e as iniciativas foram muito bacanas e reveladoras dessa articulação também que aconteceu nesse ano de 2020. Muita gente se somando para aumentar as possibilidades de doação, e seja por conta desses match fundings que somam a doação que já é captada, seja também, enfim, pela doação dos materiais que a gente estava conversando aqui agora há pouco. Acho que um aprendizado que se sobressai também é o aprendizado do home office. A gente tinha muito receio, não tinha muita clareza de como seria trabalhar de casa, e, de fato, a imposição de estarmos em casa fez com que as pessoas também desenvolvessem seus próprios métodos e seus próprios jeitos de fazer, né? É claro que, enfim, para diferentes famílias isso tem impactos diversos quando a gente está pensando nos espaços e nas dificuldades ali de compartilhamento, né? Mas acho que, enfim, em termos macro, assim, organizacionais, o home office, ou minimamente alguma coisa híbrida de alguns dias de home office no mercado de trabalho, deve permanecer aí depois disso. E, por fim, como um aprendizado, acho que a questão digital, né? A gente entrou muito analfabeto nesse processo e sai todo mundo já conectado, já sabendo mexer no Zoom, no Google Meet, agora aqui no StreamYard. A gente teve muitas enfim, experiências de trabalho online, né? Então, acho que a gente tem aí, vou deixar meus colegas complementarem, mas para mim foram os aprendizados que me impactam. Muito bom, Laís. Vamos seguir então com o Nailton Casumbá. Nailton, por favor. Olá, Lucas, Bianca, Laís, prazer imenso. Olá a todos que estão nos assistindo. Muito feliz em poder fazer parte dessa mesa de debate e aproveitar para parabenizar o grande trabalho do OSC Legal, que realmente está tendo um reconhecimento, né, por todos nessa contribuição para o fortalecimento das organizações da sociedade civil. Realmente, este ano foi um ano totalmente atípico, e eu considero que o maior aprendizado, de uma forma geral, foi aprender a conviver com a situação atípica, mas sem nenhuma referência. Aconteceu algo este ano que nenhuma pessoa em nenhum lugar do país já tinha passado por isso, para poder até dar depoimentos, contar como foi, para que nós pudéssemos nos adaptar. Então, isso foi tudo muito novo, muito rápido. A questão da adaptação realmente teve que ser algo onde cada um tivesse que superar, tanto as pessoas físicas quanto as organizações. Então, é o que realmente eu destaco como o grande aprendizado deste ano foi conviver dentro de uma diversidade e sem uma expectativa de quanto tempo ia durar, o que é que ia acontecer,
quais serão esses reflexos, né? Porque a pandemia ainda não acabou, já estamos caminhando para uma situação de estabilidade no futuro próximo com a vacina, mas ainda é tudo muito novo, tudo muito duvidoso, e os primeiros momentos que foram de apreensão, de até desespero, depois fomos conseguindo manter a calma e voltar a estruturar a vida, como a Laís pontuou. Saímos do mundo físico presencial, mas as atividades continuaram sendo feitas da forma virtual. Aprendemos muito com esse novo mundo virtual, que passou a ser uma necessidade, mas já agora se transformou numa opção, e vai ser um caminho sem volta. Claro que o presencial vai voltar a acontecer, mas home office, atividades de forma virtual, as assembleias das organizações de forma virtual já estão acontecendo, já estão sendo inseridas nos seus estatutos. Então, tudo isso, apesar das perdas que nós tivemos, das pessoas que deixaram esse campo físico por demanda da questão da doença, mas para nós que ficamos, que continuamos aqui lutando, brigando, tivemos que aprender, tivemos que mudar. Isso também alcançou as organizações, porque elas tiveram também que lidar com essas mudanças. Muitas atividades paralisaram, outras passaram a ser realizadas de forma virtual, fontes de recursos foram realmente paralisadas, parcerias foram suspensas, doações também deixaram de acontecer, eventos. Algumas organizações não conseguiram manter suas atividades, mas a grande maioria, sim, apesar de todos os obstáculos, toda a dificuldade, conseguiram manter as suas atividades, e isso veio fortalecer ainda mais o papel das organizações sem fins lucrativos aqui no país. Já vinham trabalhando desde sempre no apoio às pessoas, e no momento de crise houve realmente um fortalecimento dessas organizações, muito mais, claro, na área de saúde, na área de assistência. A educação deu uma reduzida, mas o atendimento, o apoio às pessoas, essa rede de solidariedade acabou sendo ampliada. Então, foi um aprendizado abrupto, né, forçado, mas que eu, otimista que sou, espero que tenhamos bons resultados e que, a partir de agora, consigamos nos organizar melhor e tocar a vida em frente. Muito bacana, Nailton, essa perspectiva otimista. A gente sempre preza muito pelo otimismo por aqui. Bianca Monteiro. Olá, gente. Boa noite. Agradecer mais uma vez a parceria, Lucas. Me sinto realmente entre amigos, com a Laís e com o Nailton aqui nessa mesa virtual. Quero começar quebrando o protocolo, porque mamãe disse que ia assistir. Então, deixar um beijo para minha mãe e para o meu pai. E também deixar um abraço para a minha turma de mentoria de advogados e advogadas do terceiro setor, que daqui a pouco a gente vai estar junto. Então, também deixar esse registro e esse abraço, porque se eles não conseguirem assistir agora ao vivo, tem sempre o dever de casa de poder assistir e acompanhar um conteúdo que está sempre tão enriquecedor, e o nível realmente dos debates promovidos pelo OSC Legal tem sido bastante interessantes e fazendo a diferença, principalmente para as pequenas organizações. Eu queria não ter coisas a dizer em relação a 2020, porque eu sei que tem toda uma perspectiva e uma intenção da gente trazer elementos positivos, mas para mim esse ano é uma tragédia em si, né? Me solidarizo também com toda essa dor, com todo esse sofrimento que todos nós estamos vivendo, uma sensação de estarmos à deriva, sem um comando adequado por parte do Estado, que a gente sabe que precisa comandar todas essas iniciativas. E nós, como sociedade civil, mais uma vez, temos que nos organizar para dar conta de muitas demandas que deveriam ser, a rigor, preenchidas, essas lacunas pelo Estado, o que acaba atrapalhando a percepção da sociedade como um todo de qual é o papel das organizações da sociedade civil, né? Porque a sociedade civil pode atuar em políticas de advocacy, defesa de direitos, tantas questões para muito além das políticas públicas e do atendimento de necessidades e direitos tão básicos, muitas vezes como saúde, educação e assistência social. Então, eu não faço, apesar de sempre tentar olhar o copo meio cheio do que o copo meio vazio, não consegui, assim, ficar nessa onda do good vibes de, o 2020 vai ser o ano que a gente vai se tornar mais positivo, mais solidário. Eu acho que a gente está, para mim, é uma política de redução de danos total, é uma tragédia, uma coisa assim que a gente jamais ia imaginar, né, nem em filme a gente imaginava um roteiro tão triste quanto o que a gente está vivendo, principalmente aqui no Brasil. E eu acho que em termos de organização do terceiro setor, organizações da sociedade civil,
o que ficou muito nítido é a necessidade e a importância de uma atividade meio ou de uma gestão qualificada, inclusive quando a gente fala de gerenciamento de crise e mitigação de risco. A gente sabe que as organizações que tinham uma atividade meio um pouco mais organizada do que as que não tinham, conseguiram, inclusive, ajudar mais as pessoas na ponta e tiveram condições de se estruturar até para essas medidas emergenciais que foram tão necessárias. A gente sabe que foram essas organizações que estavam nas comunidades e que tiveram condições de assessorar melhor e atender as demandas da população mais necessitada. Então, para mim, o grande aprendizado, de acordo com o que está posto, né, do que é possível entender como positivo, é reforçar a importância de que não importa o trabalho que a organização faça, é muito importante pensar tanto na atividade fim quanto na atividade meio e o equilíbrio entre esses papéis, principalmente em função de que quanto maior a dificuldade, quanto maior a demanda, mais isso vai exigir um olhar cauteloso, cuidadoso e com um pouco de profissionalismo para que a gente possa otimizar os recursos para atingir o que a gente quer, que é o bem comum, os direitos das pessoas, principalmente os direitos e garantias fundamentais. É isso. Obrigado, Bianca, muito bacana. Então, eu queria começar, então, né, recortando um pouco mais, dizer que 2020 foi um ano muito marcado por uma profusão de normas, né? A gente teve leis, decretos, portarias, instruções normativas às centenas, eu diria, no âmbito federal, estadual, nos diversos níveis. Queria que vocês destacassem, né, cada um em sua área, cada uma se lidou com essas normativas, com essas questões, com as dúvidas e com os receios das entidades de uma maneira. A própria Laís lançou uma publicação com o escritório dela sobre essas mudanças e os desafios das parcerias, por exemplo. Então, que vocês destacassem um pouco dessa legislação, a parte normativa, digamos assim, que a pandemia trouxe e que se viu aí de lição para a gente também nesse ano de 2020. Vamos começar, acho que na mesma ordem. Laís, por favor. Obrigada, Lucas. A publicação sobre as organizações da sociedade civil e o impacto das medidas legais no âmbito da Covid-19 está disponível no site sbsa.com.br. Você fez a provocação no começo sobre o nome do escritório. Os escritórios têm os nomes das pessoas que emprestam a sua, enfim, energia à sociedade e à existência dessa pessoa jurídica, né? Então, no mundo da advocacia, a gente não pode usar o nome fantasia, é proibido, então a gente tem que usar nesse formato. Então, o nome é Sazi, Bechara, Estorto, Reicher e Figueiredo Lopes Advogados. Por isso a gente fez essa sigla, SBSA Advogados, que fica mais fácil de encontrar. Então, sbsa.com.br é mais fácil de encontrar. Essa cartilha buscou compilar essa avalanche de atos normativos que saíram no começo da pandemia, e a gente teve a oportunidade também, com a plataforma para um novo marco regulatório das organizações de sociedade civil, fazer uma outra cartilha sobre o Miroski e a Covid-19, e aí abordando todos os passos, né, todos os processos da parceria, a partir do que a lei já estava posta e o que era preciso, inclusive, ser modificado. Nessas conversas também, a própria plataforma, em contato com o deputado Afonso Florenzi, da Frente Parlamentar em Defesa das Organizações da Sociedade Civil, desenhou o projeto de lei 4113 de 2020, e que tem regime de urgência aprovado no Congresso, mas que ainda não foi aprovado, né? Em versão final, ainda não tramitou na Câmara e no Senado. Mas eu chamo a atenção disso porque, quando a gente está falando de novas normas, a gente teve, enfim, impactos nas organizações da sociedade civil de diferentes naturezas, né? Desde as questões societárias em relação à Assembleia, que acho que os meus colegas vão mencionar aqui também. Então, uma das normas positivas foi o novo regime de direito privado, né, que tratou do tema das assembleias virtuais também nas organizações da sociedade civil. E a gente teve também, enfim, para as que fazem parceria com a administração pública, bastante insegurança, porque esse equacionamento na legislação não foi feito a tempo e a hora, né? A gente teve várias medidas provisórias que acabaram
se atendo às questões trabalhistas e atendendo muito ao setor econômico, mas não teve uma iniciativa do Poder Executivo Federal que buscasse amparar e equacionar as questões específicas das organizações da sociedade civil. Então, isso foi uma coisa bastante difícil para quem teve parceria esse ano, e muita necessidade de diálogo e formalização com a secretaria correspondente ou o ministério correspondente para saber, afinal de contas, qual era a regra a seguir e a repactuação eventual do plano de trabalho, metas e resultados, né? Eu acho que o grande destaque mesmo está no tema das doações, porque, de fato, esse ano foi o ano da cultura de doação, enquanto, enfim, um ano em que nunca se falou tanto sobre isso, ainda que fosse para enfrentar uma coisa terrível que foi a pandemia, os efeitos diretos e indiretos da pandemia. Então, acho que também a discussão sobre o TCMD, que é o Imposto Incidente sobre as Doações, os arranjos institucionais de Estado a Estado, a própria discussão da doação estrangeira, que hoje não deve ser tributada no Brasil, porque não tem uma lei específica sobre isso, é um imposto de competência estadual, e que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, o tema da doação estrangeira. Então, acho que, em termos do que mais aconteceu, de fato, o que a gente viu bastante foi os diferentes arranjos institucionais da doação e, obviamente, muitas dúvidas jurídicas sobre as diferentes formas de possibilidades da doação, incluso as questões da doação online, né? Em relação à sede, domicílio, quem é o contribuinte, se o contribuinte vai ser o doador, o donatário. No geral, a regra geral é que o contribuinte é o donatário, quem recebe. Mas o doador é responsável solidariamente. E tem alguns estados que essa regra se inverte. Então, na verdade, para fazer a operação, a gente realmente precisa fazer um bom planejamento. Quando a gente faz pelo online, às vezes, pelo endereço da plataforma, a gente consegue resolver isso. Então, depende muito do caso concreto, mas isso foi uma coisa que a gente viu bastante no escritório esse ano, além desses apoios todos em relação às organizações, de novo, com parceria pública e também, enfim, nas suas negociações com os financiadores privados. Muito interessante, Laís. Queria trazer, então, Nailton, na sequência dessa questão das normas, né, das normativas, o que é que ele tem apontado, o que é que tem de novidade, o que é que ele destacaria aí nesse tema. Este ano de 2020, apesar da pandemia, apesar da redução de algumas atividades, né, na área social, vamos dizer que a área legislativa não parou, né, até muito pelo contrário, tiveram que ser editadas algumas normas para poder ajudar a administração desse período conturbado, e temos aqui como destaque o que aconteceu durante este ano foi o impacto nas normas que foram criadas, medidas emergenciais para a manutenção do emprego, que também foi algo novo, foi algo que não teve uma preparação e muitas organizações ficaram realmente sem saber o que fazer. Se iriam rescindir os contratos de trabalho com seus colaboradores, se poderia fazer a redução da jornada ou a suspensão das atividades. Muitas dessas contratações da equipe tinham relação diretamente com parcerias e nem o próprio parceiro público sabia como indicar qual seria a melhor opção. Os decretos municipais, estaduais e até mesmo federal que suspendiam as atividades presenciais, eles não tinham um prazo definido para a sua extinção, para que as coisas voltassem ao normal, até que não podiam realmente definir isso, e foram sempre havendo prorrogações, extensões de prazo. Então, as organizações tiveram como um apoio que foi dado pelo governo, que não resolveu muita questão, que foi a suspensão do pagamento de alguns tributos, mas isso acabou deixando as despesas que ocorreriam em abril, maio, junho para setembro, outubro e novembro. Então, não houve uma anistia. Esses tributos só foram postergados para serem pagos depois. Então, essa questão gerou realmente um problema sério para as organizações, porque não tinha como fazer planejamento. O máximo que conseguiram fazer foi algumas fazer suspensão do contrato de trabalho e outras a redução. Mas, em algum momento, essas pessoas voltariam e ainda assim a certeza de como ficariam as situações dessas parcerias. Então, agora, mais para o final do ano, as dívidas chegaram, os tributos tiveram que ser pagos,
e até a questão do 13º salário em cima dessas questões da redução, da suspensão do trabalho, da jornada de trabalho, foi às vésperas de definir qual seria a base de cálculo. Se realmente deveria considerar o salário integral, mesmo com a redução, e como é que ficaria essa situação. Então, foi muito em cima também, ficaram os contadores, as áreas de RH, todas apreensivas para saber como é que iria fazer o cálculo, e as pessoas sem saber quanto iam receber. A gente sempre imagina que a intenção, talvez no início, foi de ajudar, né, porque no momento mais crítico dessa pandemia, abril, maio, início de junho, realmente a situação estava muito crítica, a intenção era tentar manter os empregos, teve auxílio para complementar o valor do pagamento dos salários, mas isso amenizou, mas não resolveu a situação das organizações. E, infelizmente, muitas parcerias foram simplesmente suspensas, né, foram rescindidas, e as organizações que montaram sua equipe, contrataram pessoas para trabalhar naquele projeto, para executar aquele objeto, ficaram com o encargo relativo ao pagamento de salários e às rescisões dessas pessoas no caso de desligamento. Existe a previsão legal de que essas despesas podem ser inseridas no plano de trabalho, custeados com recursos públicos, mas também existe a previsão legal de que a relação trabalhista é de responsabilidade exclusiva das organizações. Então, faltou um pouquinho desse apoio para que houvesse realmente um planejamento melhor, uma definição mais clara, para que as organizações conseguissem atender a essa legislação que foi de uma forma para todos os CNPJs, todos os empregadores, mas que atingiu de forma pesada também as entidades sem fins lucrativos. Então, dentro da legislação, esse é o destaque que eu trago, que foram as normas voltadas para a manutenção de emprego e suspensão de prazo dos tributos, que envolve a nossa área tributária, financeira e contábil. Muito bacana, Nailton. Só na sua fala aí já trouxe 4, 5 elementos que davam uma semana de debate, se a gente segue, se tivéssemos tempo. Então, Bianca Monteiro, por favor. Opa, acho que a Bianca me parece que ficou. Pronto, tivemos um probleminha aqui de conexão com a Bianca Monteiro, tá? A gente vai retomar aqui para os nossos convidados, até que a Bianca restabeleça, então, a sua conexão. As questões tá aí desse novo normal, dessa pandemia, os aprendizados também, a gente falando disso, e tem dessas também, a gente tem que se acostumar. Ela volta já já. Eu queria, então, trazer... A gente preparou uma rodada de perguntas para cada, né? Perguntas mais gerais, uma rodada de perguntas para cada um aqui dos nossos convidados, nossas convidadas. Eu queria, então, trazer para a Laís, pela própria experiência que ela teve na presidência da República, com o marco regulatório, lidando com as questões das parcerias, e como ela já citou aqui, a publicação que eles fizeram em relação a essas questões, um pouco desses desafios, né, que 2020 trouxe para essas parcerias. Acho que o Nailton também já pincelou alguma coisa disso, mas os desafios que ela traz para a própria parceria. Se, por um lado, você tem a possibilidade de afastar a exigência do chamamento público para que se faça uma parceria, enfim, por conta da calamidade declarada, por outro lado, você tem uma série de questões que a pandemia trouxe para as parcerias em vigência ou para as parcerias futuras. Então, eu queria que ela trouxesse um pouco aí para a gente da experiência dela nesse ano de 2020. Obrigada, Lucas. Sempre um desafio a conversa com a administração pública em geral, né? Porque, enfim, a gente hoje também tem um pouco de uma cultura do medo e muitas vezes o gestor também fica com medo de errar, tentando se colocar também no lugar da administração pública. Então, o grande equilíbrio é quando a gente consegue estabelecer uma relação que tenha segurança jurídica, que tenha clareza no seu objeto e em todas as suas questões. Então, no caso concreto da pandemia, acho que as inseguranças advieram justamente da ausência de um regime jurídico transitório para esse momento das parcerias. Então, até para abrir mais um pouco as questões sobre esse projeto de lei, que eu recomendo que as organizações e os gestores conheçam e se mobilizem para aprovar.
porque ele traz também uma questão cara para o tema, que é a complementação de objeto. Então, a gente tem a possibilidade da dispensa de chamamento, previsto no artigo 30 da Lei 13.019, de 2014, mas sempre tem a discussão, e isso ficou muito forte nesse ano, de tentar aproveitar a rede existente. Então, uma secretaria de assistência que já tem uma rede socioassistencial privada como parceira, na medida em que essas organizações tiveram impedimentos de continuar os serviços socioassistenciais, as ofertas que estavam previstas no território, elas também eram as melhores pessoas e parceiros para dar continuidade e apoiar o poder público nesse desafio dessa envergadura como é a pandemia. Então, houve muita discussão para essa complementação de objeto, para inserção de ações que fossem voltadas ao combate dos efeitos diretos ou indiretos da pandemia. Nesse ponto específico, então, o projeto busca dar guarida, lastro a muita coisa que aconteceu. Então, na prática, as procuradorias acabam tendo que lastrear e dar uma materialidade jurídica às políticas públicas, e a vida não pode parar, ainda que no meio de um desafio tão grande. Então, mesmo com a ausência de uma regra própria, alguns municípios, alguns estados fizeram regras, como existe um decreto, por exemplo, do governo do estado de Minas, uma lei nova sobre o tema no município de Salvador, e uma série de experiências que ajudaram a superar os desafios durante o tempo da pandemia, que não acabou. A gente fala, às vezes, como se estivesse falando de algo para trás, porque a gente está falando de uma retrospectiva do fim do ano, mas que, enfim, esses desafios continuam. Mas, só para citar aqui, queria ilustrar essa conversa com 2 casos específicos. Um deles ocorrido no município de São Paulo e outro no município de Porto Alegre. Os 2 casos foram na área da educação, que ficaram, enfim, as organizações ficaram impossibilitadas de continuar o sistema educacional presencial, e no diálogo com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação resolveu suspender unilateralmente os termos de colaboração e de fomento. Quando o caso foi levado no município de São Paulo, aconteceu com o MOVA, né, com esse programa de alfabetização de adultos aqui em São Paulo. Quando ele foi levado ao Tribunal de Contas do município, o tribunal entendeu que não havia motivos para suspender a parceria, que a Lei 13.019 não autorizava, e que o que estava acontecendo não era culpa das organizações, então elas não podiam ficar com esse ônus sozinha, né? E determinou que se reestabelecesse. Assim foi também no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em relação ao sistema de educação infantil em Porto Alegre. Então, assim, são só 2 exemplos. Eu até tive a oportunidade de escrever um artigo sobre esses 2 casos, está publicado também lá no site, depois quem quiser se aprofundar, dar uma olhada e ter como referência de jurisprudência, mas um pouco para chamar a atenção que, para além desses que eu busquei e sistematizei, aconteceram muitos outros Brasil afora. E o ideal foi quando, o melhor que aconteceu foi quando o poder público conseguiu achar uma saída que fosse de redução de um percentual, mas que garantisse o objeto principal, a maior parte da equipe, que permitisse a mudança do planejamento para continuação de oficinas online, enfim. Aí teve muitos exemplos diferentes do que aconteceu nesse mundo das parcerias, a depender do objeto, da política setorial e do diálogo com o poder público. Mas, de fato, aconteceu o melhor onde o diálogo pôde ser estabelecido, e com a ajuda e apoio dos próprios procuradores, né? Eu cito aqui uma procuradoria que é muito conhecida no Brasil por conta do trabalho feito nessa área da sociedade civil, que é a Procuradoria de Belo Horizonte, que teve o Tomás de Aquino à frente, onde a Bianca também já trabalhou, e que tem uma continuidade do trabalho de uma gerência de apoio às parcerias que busca justamente antever e solucionar e uniformizar os entendimentos em relação ao tema. Isso também você vê no município de Salvador, que tem a Lília, né, Azevedo, que é uma procuradora que também coordena um grupo de procuradores em relação ao tema das parcerias. Faz diferença quando a gente tem essas pessoas que buscam chegar aos melhores termos nessa relação.
Então, eu espero que no Brasil a gente consiga semear, captar e sistematizar mais bons exemplos de apoio a esse tema que é tão caro para a nossa sociedade. Justamente porque, enfim, são essas parcerias que na prática vão atender os cidadãos em última instância. E no momento de pandemia, como a gente já falou, o quão importante foi ter essas organizações no fronte, atuando nas comunidades, nos territórios, sem dúvida fez toda a diferença. Ótimo, eu queria citar também a doutora Ivana, aqui da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, que também tem se debruçado muito sobre os temas de parcerias, se colocando muitas vezes para fazer essa mediação jurídica, né, das dúvidas jurídicas que eventualmente surjam entre a própria funcionalidade pública, né, o próprio poder público, a máquina, e as entidades, né, mediando esse diálogo. Muito interessante a postura, eu concordo plenamente contigo, quando se tem pessoas envolvidas, a coisa flui muito melhor. Bom, a Bianca já está de volta, né, espero que ela não tenha se machucado aí na queda. Desculpa, gente, eu moro no interior e está chovendo hoje aqui, então a internet está oscilando bastante. Voltaremos, então, à pergunta anterior, tá? E aí, na sequência, a gente segue com as perguntas individualizadas com você, com o Nailton. Enfim, então, Um pouco dessa questão da legislação, né? Dessa profusão de normas que a gente teve nesse ano de 2020. Eu acho que são 3 pontos, assim, que eu destacaria, que, pegando, inclusive, o gancho da fala da Laís e do Nailton, a primeira é a questão das parcerias, que a gente sabe que todas as organizações, na verdade, todo mundo teve a vida impactada, né, de alguma maneira, em maior ou menor grau. Mas, principalmente, as organizações que gerenciam recursos públicos, o grau de autonomia delas certamente é muito menor do que as organizações que gerenciam ou a maior parte. Opa! Acho que a Bianca teve novamente. Opa! Bianca, querida. Bom, estamos com problemas de conexão com a Bianca Monteiro. De fato, parece que a internet dela não está muito confiável. Enfim, vamos seguir então um pouco, aí quando ela voltar a gente retoma. Eu vou convidar então, vou fazer a pergunta para o meu amigo Nailton, né? Retomando então as perguntas individuais, né, Nailton? A gente falou um pouco sobre a questão da legislação, das parcerias, mas também essa pandemia, essa profusão de normas, ela trouxe problemas, ou trouxe desafios, digamos assim, para a questão da gestão contábil das organizações. Então, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco dessa perspectiva da área contábil, sobre essas mudanças, esses desafios, o que é que 2020 trouxe aí de mais pesado, na experiência que você teve nesse ano tão atípico. Ok, Lucas. É que, na verdade, na gestão contábil em si, os impactos não foram muito relevantes, porque a contabilidade continua fazendo o seu papel de ajudar a gerenciar as organizações, ajudar no controle, fazer os registros e as demonstrações contábeis. Claro que, dentro da área social, existe um complemento às demonstrações contábeis, que são chamadas notas explicativas, que elas vão precisar realmente ter um upgrade de informações, porque as demonstrações contábeis devem ser feitas de forma comparativa, sempre verificando o ano anterior com o ano em curso. E muitas organizações tiveram uma queda considerável na sua receita e nos seus gastos, nas suas atividades. Então, esses números vão estar demonstrados, né, na parte toda contábil, mas aí vai entrar o papel do contador, junto com o gestor das organizações, para explicar tudo o que aconteceu. E esse impacto também deve ser direcionado para as prestações de contas. Então, quando nós considerarmos que, a partir do início de 2021, quando fizermos as demonstrações contábeis da gestão e quando forem elaboradas as prestações de contas das parcerias, é muito importante que haja realmente esse desmembramento, essa divulgação de informações. Recomendamos que todos os decretos municipais, estaduais, federal, que determinaram suspensão de atividades, proibição de eventos, lockdown para onde aconteceu, tudo isso faça parte desse corpo de complementos de dados que devem ser colocados. Imagine as instituições que tiveram 30%, 50% de suas atividades comprometidas durante esse período. Então, isso precisa ser explicado
tanto para os associados, para o Ministério Público, no caso de fundações, e também, principalmente, para os parceiros, nas parcerias com recursos públicos, mas também naquelas parcerias com outras instituições, com a própria iniciativa privada. Claro que todo mundo sabe que este ano aconteceu uma pandemia, estamos vivendo ainda a pandemia, mas pode acontecer que essa avaliação dessas informações vão para os órgãos de fiscalização e controle daqui a 1 ou 2 anos. E é interessante, realmente, que essas informações sejam colocadas de forma bem clara, explicando, justificando o que levou a não atender, a alcançar os objetivos, as metas que foram propostos. Agora está tudo muito claro, tudo muito vivo na cabeça de todos, mas o receio sempre é quando chegar isso nos órgãos de fiscalização e controle daqui a 1 ou 2 anos e analisarem essas prestações de contas, esses dados contábeis com base naquele momento. Ou seja, foi pactuado um objeto para ser realizado e, por algum motivo, todos nós sabemos, é claro, a instituição não conseguiu atender na íntegra ou não conseguiu atender de forma nenhuma e, mesmo assim, continuou executando os recursos, pagando despesas. Então, o caminho vai ser muito mais de justificar, de demonstrar, de explicar o que aconteceu, e a área contábil vai continuar fazendo o seu trabalho. Impacto teria muito, ou terá em breve, quando a reforma tributária chegar, que é um dos pontos que não entrou em vigor, mas causou um alvoroço, e ainda está causando, porque o texto realmente traz interpretações dúbias que podem vir a prejudicar as instituições, mas como ainda não virou um fato concreto, não teve impacto diretamente na nossa área tributária e contábil. Mas vamos ter muito que colocar a cabeça para funcionar, para complementar as informações dos dados financeiros, dos números, com dados que venham complementar e explicar toda essa parafernália que aconteceu durante esse ano e os reflexos disso, que não são só durante 2020, né? Ele vai ter interferência também em 2021. Então, muito mais isso que deve acontecer na área contábil e na área de prestação de contas, a nível de reflexos referente a este ano. Muito bom, Nailton. Bom, Bianca está aqui de volta. Vamos ver se agora. Vou tentar mais uma vez. Estava. Se cair, aí a gente aborta para não atrapalhar o andamento dos trabalhos, pode ser? Mas vamos lá. Então, vamos emendar, então. A gente vai falar da profissão de normas, você estava tratando disso, e aí queria que você trouxesse um pouco da perspectiva também da LGPD, né? Você vem trabalhando muito fortemente com isso vai causar um impacto para as organizações também. A LGPD entra em vigor no meio desse turbilhão também de adaptação das organizações com todos os outros desafios que o Covid traz. E aí, acredito que você pode fazer uma abordagem mais genérica e depois fazer um recorte para a questão da LGPD. Acho que caiu, não sei até onde ficou registrado, eu estava falando em relação à questão da preocupação da gestão de recursos públicos, das parcerias do marco regulatório. Eu vou indicar, eu fiz uma gravação de uma aula para a Escola Aberta do Terceiro Setor sobre essa questão das prestações de contas e dos planos de trabalho. Como se trata de recursos públicos, a gente sabe, e vale a recomendação de ter uma cautela acima do normal, né, porque a gente sabe que o recurso público exige um filtro, um olhar, uma gestão muito apurada, não que os recursos privados não exijam, mas é porque são processos e procedimentos diferenciados que precisam ser observados, então gostaria de fazer essa ressalva, e toda essa preocupação que foi colocada, tanto pela Laís quanto pelo Nailton, em relação à questão dos empregados, né, do quanto tem esse impacto, não só para os aspectos das MPs, né, das medidas provisórias, de portaria, instrução normativa, mas de como esse quadro, como essas pessoas que compõem, né, a organização, também precisam desse olhar, desse cuidado, porque a gente não pode simplesmente pensar na implementação de medidas ou de saídas jurídicas, desconsiderando o impacto que essas medidas vão ter na vida dessas pessoas que também são o nosso público-alvo, né? A gente não pode pensar no direito da criança e do adolescente que está lá na ponta, na atividade fim, e desconsiderar o direito do trabalho da nossa equipe, do nosso colaborador. Então, como é que a gente equaciona isso, mesmo tendo, às vezes, uma norma que legitime, por exemplo, uma suspensão, uma redução, mas considerar o bem-estar desse colaborador, desse empregado, eu acho que, como é que a gente equaciona isso no momento de pandemia, eu acho que isso também tem que estar na mesa. E, sempre por escrito, né, vale a ressalva de que não pode ajustes verbais. Tenho muito orgulho de ter, durante 1 ano e 7 meses, trabalhado na Procuradoria-Geral do município de Belo Horizonte, com o comando do Dr. Tomás de Aquino, mas na gerência de apoio às parcerias,
a gerente, a Marcela Guiar. Então, fiz parte dessa equipe incrível, e realmente como faz diferença ter governança, inclusive no serviço público, ter comando e ter orientação, e momentos de pandemia servem para deixar isso muito claro, né? Então, como essa condução precisa ter gente interessada e disposta a encarar os problemas do tamanho que eles são. Então, isso em relação às parcerias, eu gostaria de fazer essa ressalva. Em relação à questão das assembleias, também passa por um processo de gestão e de governança, porque aquelas organizações que estavam muito inchadas, que tinham muitas pessoas que emprestaram o CPF, muitas vezes, para fazer composição de conselhos, de diretorias, e que não participavam ativamente do dia a dia da organização, num momento como esse, quando os estatutos não estão preparados para esse mundo virtual ou esse mundo digital, que não era a nossa realidade, a maioria da população não estava preparada, muito menos as organizações do terceiro setor, que estavam muito mais acostumadas ao mundo físico, considerando, inclusive, o impacto gigantesco nas atividades fins, né? A maioria das ações das atividades eram presenciais, ponto que tem que ser considerado. Como é que a gente compatibiliza isso, né? Se a gente tem uma estrutura enxuta, que realmente o documento, o estatuto, é o espelho do que acontece na vida real, até nesses momentos isso facilita a gestão e a adequação dessa questão das assembleias, e tem um artigo nosso, né, Lucas, que sobre assembleias virtuais, a possibilidade disponível no site do OSC Legal. Uma outra questão, uma última em relação ao LGPD, não bastasse esses milhões de normas, né, que a gente precisou se adaptar ao que já estava posto, ainda entra em vigor no dia 18 de setembro, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é um desafio extra, gigantesco para as organizações, não só para as organizações do terceiro setor, mas aqui com o nosso recorte de associações, fundações e organizações religiosas. Como é que a gente compatibiliza um ano tão difícil, tão com escassez de recursos financeiros, para implementar uma lei que completamente muda o paradigma, muda a nossa forma de agir até então. Se a gente trabalha de um jeito, todos os processos e procedimentos dentro da organização, todos, vão ter que ser alterados de alguma maneira para poder absorver essas regras da LGPD, sabendo que isso tem custo, né? Sabendo que isso tem custo. Então, como é que a gente faz para equacionar esse cenário que realmente teve um volume muito grande de doações, mas que não representam a maioria do terceiro setor, né? Isso teve muito condensado, para não ficar uma resposta muito grande. Vou deixar se a internet ajudar para uma próxima fala, mas eu acho que esse equilíbrio entre o que está posto e como a gente faz, eu acho que esse é o desafio para 2021. Obrigada pela paciência e desculpa, viu, gente, mas está fora do meu controle aqui. Muito bom. O poder de síntese inacreditável, porque a LGPD, só a LGPD, a gente fez um programa inteiro, né, sobre a LGPD há mais ou menos um mês atrás, 3 grandes advogados, inclusive a Bianca, estavam aqui falando sobre a LGPD, foi muito interessante, recomendo, quem não viu, só recorrer aí aos vídeos e ao registro no próprio YouTube, né, no nosso canal. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa seu joinha aí que a gente gosta e apoia o nosso trabalho. Então, a gente falou bastante, né, sobre as questões normativas e algumas perspectivas desse ano de 2020. Alguns outros pontos a gente pode elencar, mas eu queria começar a abrir a possibilidade aí, diante da leitura de 2020, de toda a experiência de 2020, o que é que a gente pode esperar, não no exercício, talvez, de futurologia metafísica, mas talvez uma coisa mais prática, o que é que vem se desenhando, como é que vem pensando, como é que vocês vêm pensando, o que é que a Laís vem descortinando por aí para esse ano de 2021, tá? Então vamos começar a trazer alguns elementos que possam iluminar 2021 para as organizações da sociedade civil desse país. Laís, por favor. Obrigada, Lucas, mais uma vez. São tantos temas, né? Eu vou falar um pouco dessa agenda regulatória referente ao campo das organizações da sociedade civil e depois queria mencionar uns 2 ou 3 pontos referentes a agendas mais setoriais, mas que são super transversais para a nossa vida. Eu acho que em relação ao campo da regulação das organizações em geral,
a gente tem como grande tema a atenção à reforma tributária. A reforma tributária precisa ser justa, precisa ter um tratamento diferenciado para as organizações da sociedade civil, não pode majorar impostos para quem já está fazendo um trabalho de interesse público. Então, a gente tem que estar muito atento ao que vai sair do relatório final da comissão mista no Congresso Nacional e, enfim, das articulações que estão acontecendo. Há um grupo grande atuando aí da plataforma para um novo marco regulatório, junto com a rede de advocacy colaborativo e uma série de atores, mas acho muito importante a gente chamar atenção para esse tema, porque a gente precisa demonstrar as especificidades, as peculiaridades das organizações da sociedade civil, também nesse tema da tributação. Então, acho que isso vai acontecer muito nesse início do ano, né? A gente, enfim, até o recesso, não se definiu ainda se vai ter o recesso legislativo ou não. Então, todo dia é uma novidade para seguir, mas é um tema de muita relevância para o campo das organizações. Nesse mesmo sentido, o próprio tema do ITCMD, dessa tributação sobre as doações, eu acho que é uma luta que as organizações estão travando de buscar melhorar essas alíquotas Brasil afora. A gente tem hoje a alíquota zerada no estado do Rio de Janeiro, né? No estado de São Paulo a gente tem a possibilidade de pedir a isenção a partir das organizações do campo da cultura, meio ambiente e direitos humanos. Não vai dar aqui para abrir todos os estados, não vai dar tempo, mas são só alguns exemplos. Então, olhar como está isso no estado, e essa é uma luta local, além de ter uma proposta de emenda constitucional que busca equacionar isso no âmbito nacional também. O SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, teve um julgamento recente no Supremo Tribunal Federal e ele deve ter algum desdobramento em termos de nova legislação no ano que vem. A gente tem que ficar atento, olhar bem a proposta que vai vir. No final, ficou claro que é preciso, pela Constituição, uma lei complementar, e essa lei complementar deve ser proposta em algum momento, né? Então, a gente precisa acompanhar esse debate e propor as adequações necessárias para que a lei saia, enfim, o mais próximo do que deve ser essa dialética, né, entre a conversa das organizações, dos especialistas, do poder público e do Congresso Nacional. Cito aqui a coalizão sobre o GAFI, né, a Conectas e a BCR, a Associação Brasileira de Captação de Recursos, está numa agenda interessante também. A BCR já há muito tempo trabalha com a questão do marco bancário das doações, e eles estão muito focados em tentar melhorar o diálogo e as normativas referentes às questões cambiais e bancárias, né? Então, muitas vezes a gente sente dificuldade no banco com o recebimento de aportes estrangeiros, e muito disso vem da legislação de lavagem de dinheiro e antiterrorismo. Essa articulação com a ICNL, que é uma organização internacional que também tem essa agenda, essa pauta, eu acho que é algo interessante também para a gente olhar para o ano de 2021, porque esses ambientes acabam criminalizando e trazendo dificuldades adicionais na burocracia para as organizações da sociedade civil, sem uma real efetividade de controle. Então, esse diálogo que eles estão travando e liderando, eu acho bem importante e recomendo que as organizações se conectem também. E, por fim, aqui só alguns pontos que me ocorrem em relação aos temas setoriais, né? Eu acho que a gente teve, enfim, em toda essa dificuldade que a gente viveu esse ano, o tema do racismo, ele é um tema que, enfim, está muito presente na nossa sociedade, e ele precisa ser parte do nosso cotidiano para que a gente tenha mais possibilidades de enfrentá-lo, combatê-lo e melhorar a nossa sociedade. A gente teve muitos casos terríveis, públicos, e que são, enfim, completamente
enfim, ruins, que não deveria existir, mas que existem. A gente tem que ter consciência disso, que isso existe e que a gente não pode mais perpetuar. Então, até uma notícia boa que aconteceu essa semana foi que a Ordem dos Advogados do Brasil, finalmente, mesmo tendo 27 presidentes de estados que são homens brancos e que estão lá decidindo o futuro da advocacia no país, conseguiu-se no Conselho Federal ter cota racial de 30% e paridade de gênero de 50%, por 10 eleições, o que significa os próximos 30 anos. Então, esses avanços das ações afirmativas, eles são muito importantes e a gente precisa continuar fazendo essas equalizações e, enfim, abrindo os espaços, reconhecendo essa questão que é tão cara para a nossa sociedade. A nossa agenda ambiental no país, ela é algo muito, muito importante e ela está sendo completamente, enfim, desmontada por conta das normativas e ações do governo federal, então a gente precisa apoiar as organizações que estão nessa luta e atentar para essa complexidade, porque a nossa natureza é algo muito relevante, muito conectado com a nossa razão de viver, né, que nos possibilita viver, então seja especificamente a Amazônia, o Pantanal, mas também, enfim, todos os outros sistemas que são tão importantes aí para a nossa respiração, para a nossa, enfim, vida em geral, né? A gente precisa de um ecossistema mais saudável, mais sustentável, e a gente precisa investir mais nessa agenda ambiental, na resistência do desmatamento, do fogo, enfim, cuidar da nossa fauna e etc. E também nos direitos humanos das pessoas com deficiência, a gente está num embate grande no Supremo Tribunal Federal, da questão da educação inclusiva, que eu espero que no ano que vem a gente tenha uma decisão positiva de deixar claro que não é possível segregar, não é possível discriminar uma pessoa em razão da sua deficiência. A ONU positivou um novo conceito sobre pessoa com deficiência, dizendo que, apesar de uma pessoa ter uma limitação funcional, é o ambiente que causa a deficiência, né? É uma equação. Então, uma pessoa, por mais que ela tenha uma limitação severa, ela tem possibilidade de ter apoio, os recursos de acessibilidade, de atendimento educacional especializado, para que ela tenha o direito de conviver, garantindo também o direito das outras crianças sem deficiência de aprender neste convívio. Então, isso é uma coisa muito relevante que eu espero que 2021 também nos traga de confirmação e consolidação desse sistema. São algumas agendas de direitos humanos que eu, enfim, queria aqui ressaltar, porque acho que elas são importantes e são transversais a todas as organizações. Muito bom. A Laís trouxe uma série de abordagens setoriais, assim, desafiadoras, mas que também tem um horizonte também positivo, eu diria assim, abrem também possibilidades, essa da pessoa com deficiência, enfim, das resoluções últimas da ONU, as decisões do STF com relação à tributação, isso é bem interessante. Destacou também a questão do Rio de Janeiro, com a lei ITCMD, que pode ser imitada, né? As boas coisas têm que ser copiadas em outros lugares, esperamos que sim. Então, muitas questões aí fervilhando, né? E por falar em fervilhar, estávamos falando sobre essa profusão de normas, de criação. A gente, infelizmente, não vai contar com o deputado federal Afonso Florencio, justamente porque ele está em votação, eles estão né, com o plenário aberto, enfim, toda essa negociação com relação à legislação. Ele que é o presidente da Frente Parlamentar Mista de apoio às organizações da sociedade civil, mandou os cumprimentos, a assessoria dele está aí nos acompanhando, mas infelizmente ele não vai poder estar, porque está no meio de um embate, digamos, bons embates, na verdade, né, não são brigas, os bons embates teóricos, políticos, né, de entendimento lá dentro do Congresso Nacional, então infelizmente não vai poder estar, mas deixou um abraço a todos e a gente segue, nós temos um time aí seleto de debatedores, debatedoras, então a gente vai seguir aqui no debate, deixando um abraço para o deputado Afonso Florencio. Bom, queria chamar então Bianca Monteiro para fazer suas considerações sobre esse tema. Aliás, não, desculpa. Voltando, tem que chamar Nailton Casumbá. A gente conversava
ainda nesse tema sobre tanto de normas e de normativas que influenciam a atuação das OSCs. Ele queria fazer alguns destaques ainda, chamar atenção para outras questões, e eu chamo, então, novamente, o querido Nailton Cazumbá para as suas considerações. Obrigado, Lucas. Pelo que a Laís fez um panorama, né, muito interessante, né, vimos que essa área normativa no terceiro setor não parou, né, independente dos reflexos da pandemia, que paralisou muitas atividades na vida de todo mundo, mas, com relação às normativas, elas continuaram acontecendo. E o que eu queria destacar aqui, Lucas, com referência a quando se fala na parte legislativa do terceiro setor, são situações de legislações antigas que ainda trazem alguns problemas para ser colocados em prática, as novas legislações, né, que nós citamos algumas aqui, e os sustos que nós tomamos com as que estão por vir. Com relação ao que Laís destacou, com relação ao julgamento com relação ao SEBAS, ficou bem clara a decisão, né, do STF de que, pelo menos as áreas de educação e assistência social não podem cobrar as tais contrapartidas, as exigências de pelo menos 20% de bolsa na educação e 100% de gratuidade na assistência, porque isso é inconstitucional, somente uma lei complementar poderia trazer essas regras, coisas que já se sabe, mas ainda é difícil de colocar em prática, porque os ministérios que concedem a certificação continuam ainda utilizando uma lei ordinária para criar esses requisitos, mesmo todos sabendo que não pode. O ponto positivo é que, se uma instituição tiver a certificação indeferida por esses motivos, por essas contrapartidas, pode realmente recorrer e vai ganhar. Mas, para isso, precisa ter um apoio jurídico para que faça valer um direito que já está na Constituição desde 88, já tem as regras previstas no Código Tributário Nacional. Veio uma lei para mudar isso, mas já ficou claro que essa lei não tem esse poder, e ainda assim as entidades continuam tendo dificuldades com a garantia de uma certificação, que é algo que é um direito, né, que é um direito adquirido. Então, esse foi um dos pontos também que foi relevante durante o ano, mas ainda temos que esperar novas mudanças na legislação para que esse direito das instituições que possam usufruir, né, dessa imunidade das contribuições sociais, especialmente o INSS, para que consigam trabalhar com mais calma. Outro ponto referente às normativas em 2020 foi a alteração na lei dos sorteios. Já havia uma previsão, desde a Lei 13.019 de 2014, que as organizações poderiam também realizar sorteios para conseguir recursos para aplicar nos seus fins sociais, e em julho deste ano houve uma alteração na legislação para trazer novas regras referentes a estes sorteios. Tem os pontos negativos e os pontos positivos. Os pontos positivos é que, até o momento, enquanto não sai uma regulamentação, não tem mais aquele número mínimo de sorteios, que antes na legislação era apenas um por ano. Isso está em aberto por enquanto, e também com relação à taxa que se paga agora atualmente ao Ministério da Economia para realizar o sorteio, que era 10% do valor do prêmio que se pretendia disponibilizar. Isso também está em stand-by com referência às entidades sem fins lucrativos. Mas, por outro lado, tem a regra clara de que qualquer sorteio, independente do valor, precisa passar por uma aprovação por parte do Ministério da Economia. E o outro ponto que chegou nessa nova lei é que, para fazer os sorteios, as organizações precisam comprovar a propriedade desses bens e que não podem ser comprados, precisam ser doados. Então, eles precisam receber um bem em doação, pedir autorização ao Ministério da Economia, receber autorização, fazer o sorteio através da Loteria Federal, para conseguir recursos e ainda prestar contas informando qual vai ser o destino desse recurso. As organizações têm um estatuto já prevendo a finalidade social, seus objetivos sociais, então não caberia ficar em cada sorteio, ficar explicando onde ela vai aplicar, mas, enfim, é isso que ainda está na legislação, que certamente vai haver regulamentação via decreto também no próximo ano. Isso também traz reflexos para as instituições. Houve outro susto que tivemos em 2020, que foi a decisão de que o pessoal que estaria fazendo parte dos planos de trabalho das parcerias
iriam também ser computados como gasto de pessoal do poder público, isso estouraria o limite da lei de responsabilidade fiscal, causaria problemas também para as organizações, está suspensa essa exigência, né, de registro do pessoal das OSCs que atuam em parcerias como o pessoal efetivo do poder público para fins contábeis, para fins de limite. Então, são essas questões, esses sustos que nós precisamos acompanhar. As organizações, claro, fazem o seu trabalho brilhantemente, mas precisam estar focadas e acompanhando todo esse processo, porque essas leis, esses decretos, essas portarias, de alguma forma, trazem reflexos para isso. Como a Bianca pontuou, a Lei Geral de Proteção de Dados chegou, já entrou em vigor, vai alcançar todas as entidades também sem fins lucrativos, ou seja, quem atua com dados pessoais vai precisar tomar esses cuidados, então é o momento de acompanhar a legislação, verificar o que é que cabe para cada uma das organizações e começar a colocar isso em prática. Não esperar chegar a agosto de 2021, quando as sanções vão começar a ser aplicadas. É o momento realmente de planejar, verificar, fazer esse acompanhamento de toda essa gama de legislação para ver o que é que realmente precisa ser adaptado, o que é que precisa ser alterado no dia a dia, né, dessas entidades, para que elas passem a cumprir todas essas regras. Apesar de fazer um trabalho belíssimo social, de fazer o bem, para os órgãos de fiscalização e controle, são mais um CNPJ que precisa atender às regras. Então, são esses pontos que precisamos colocar em prática nas organizações, e lembrando, mais uma vez, que se houve diminuição de atividades na parte legislativa, não houve. Foi até o contrário, aconteceu muitas coisas, lá pontuou várias coisas, a Bianca também pontuou mais alguma, trouxe mais algumas aqui para nós ficarmos sempre preparados e fazer esse advocacy mesmo, essa proteção, essa defesa das organizações, que só fazer o bem não vai as isentar de estar cumprindo esse emaranhado de regras, que é injusto, mas é o que acontece no Brasil, infelizmente. Muito bom, né? Juntando aí as suas contribuições, as questões que você traz, mais as da Laís, a gente tem aí bastante tempo. O pessoal vai dormir bem, pensando bastante, viu? Achei que a gente ia tranquilizar o pessoal aí para o próximo ano, nós trouxemos muitas inquietações, e é importante também, brincadeiras à parte, isso é o que nos faz estar nesse lado, né, da sociedade civil, estar nesse campo, é justamente essa inquietação. Então, queria trazer, então, Bianca Monteiro, para trazer aí algumas questões também, outras inquietações para esse debate. Bianca, por favor. Com emoção ou sem emoção, né, Lucas? Vamos ver se essa internet me ajuda dessa vez. Eu queria fazer uma ressalva, eu ia pontuar, mas a internet acabou caindo, ainda em relação à retrospectiva, porque eu acho importante se a gente considerar os aprendizados de 2020, mais do que os aspectos positivos, né? Pensar que as coisas ruins que acontecem na vida da gente servem só podem servir para alguma coisa, a não ser para a gente aprender e tentar melhorar. E aí eu queria chamar a atenção para um estudo que foi feito, chamado Estudo Impacto da Covid nas OSCs brasileiras, da resposta imediata à resiliência, coordenado pela Mobiliza e pela Real Partners. E tem uma série de parceiros, de financiadores, vale a pena, eu acho que se jogar acho não, né, tudo está no Google, se jogar no Google Estudo do Impacto da Covid, vai achar facilmente. É uma amostragem interessante, eu acho que é importante para quem é profissional, né, consultor, que atua na área, para entender um pouco desse cenário. A gente sabe o quanto a gente tem dificuldade de pesquisas de dados relacionados ao terceiro setor, não de dados pessoais, mas de dados, né, o quanto é importante a gente a trabalhar com questões, porque por mais que a gente que é da área, que está trabalhando há muitos anos, a gente consegue ter essas percepções empíricas, mas pesquisas como essa trazem robustez ao nosso argumento, então eu acho que é importante ter esse conhecimento. E aí é muito significativo algumas questões que estão postas, e é interessante para os profissionais e para os dirigentes também, para entender a organização que essa pessoa representa, onde se encaixa nessa pesquisa, porque de alguma maneira tem uma amostragem interessante ali. E eu queria trazer dois dados específicos para poder, o Lucas colocou aí, né, a questão do estudo. Aproveitando, Lucas, fazer o parênteses antes que eu esqueça, eu escrevi 2 artigos sobre LGPD, 2 artigos bem introdutórios sobre o assunto, para ajudar os dirigentes, conceitos básicos, também está disponível, além da live que a gente fez, né, do primeiro OSC Legal Debate, que está disponível aqui no canal do YouTube da OSC Legal, 2 artigos que estão disponíveis no blog. Fechado parênteses, eu queria chamar a atenção para 2 informações que eu acho que são muito relevantes e que têm uma implicação prática dessa dificuldade que as organizações muitas estão passando. E a gente tem que lembrar, quando a gente fala de terceiro setor,
de alguma maneira nós estamos falando, ainda que conceitualmente, de um dos setores da sociedade. E a gente vive numa sociedade capitalista, né? E é claro que, assim como no universo das empresas, a gente tem as mega empresas, as empresas grandes, e a gente tem um universo enorme das pequenas, e até os MEIs, né? Tem as pequenas empresas que movimentam muito a economia desse país e geram cerca de 50% dos empregos. No terceiro setor não é muito diferente, né? Até porque a gente está inserido nessa sociedade. Então, quando a gente fala de terceiro setor, a gente tem um universo tão plural, então a gente vai ter organizações muito grandes, organizações que têm volumes de recursos orçamentários muito significativos, principalmente aquelas que atuam na área da saúde, o que foi reforçado esse ano. E a gente tem organizações, como esses dois dados que eu vou trazer aqui agora, 21% dos 1.760 respondentes da pesquisa não tem orçamento anual, e 21% tem orçamento anual de até 100 mil reais. Ou seja, 42% dessas pessoas que responderam à pesquisa ou não tem orçamento anual, ou tem um orçamento anual de 100 mil reais, o que significa menos de 10 mil reais de orçamento por mês. Quando a gente fala pequenas organizações, nós estamos falando essas e um pouco, obviamente, um pouco acima, né, claro. Mas entende como é um universo onde tem organizações que têm milhões de orçamento anual e organizações que sequer têm orçamento, ou quando tem, às vezes tem orçamento de 100 mil. Gente, 21% é um quinto dos respondentes. É um número bastante expressivo. Então, como é que a gente compatibiliza? E essas organizações, muitas vezes, são essas que existem naquela comunidade, elas que atendem aquela demanda, se a gente fizer um recorte apenas dessas organizações relacionadas ao interesse público e essas organizações muito vinculadas ao atendimento, que é um universo expressivo e, principalmente, que ficou muito claro agora nesse momento de pandemia. E por que eu quis retomar, né? Primeiro porque estava vinculado ao minha primeira fala, e eu disse que eu ia pontuar algumas coisas para não ficar sem ter essa ponte. 65% das organizações respondentes alegaram uma diminuição da captação de recursos, e essa é a percepção. Então, se por um lado a gente tem um aumento das doações, como a Laís pontuou, e eu acho que tem essa coisa da solidariedade, principalmente em função desses momentos mais difíceis, o nosso desafio agora que está posto, esse aprendizado que a gente tem que ter com 2020, é como a gente fortalece a cultura da doação, e, por outro lado, a gente fortalece uma cultura da doação não apenas para as questões emergenciais, não apenas para tapar buraco, mas para entender que essas organizações são negócios no sentido de ter um CNPJ, de precisarem ser tratadas como se um negócio fossem, ainda que elas não tenham finalidade econômica ou lucrativa, porque elas vão ter despesa, elas vão ter risco jurídico, tem todo um impacto, tanto positivo quanto negativo na sociedade, dependendo da forma como essas organizações forem ser conduzidas. E muitas vezes fica claro com esses dados que nós não estamos falando de má fé, a gente está falando de efetivamente, e aí fazer uma ponte com a LGPD, como é que eu vou falar de implementação de um projeto de LGPD, que é um projeto que demanda uma equipe multidisciplinar, para uma organização que não tem orçamento anual, ou que tem um orçamento de 100 mil reais anual? Então, assim, como é que a gente compatibiliza isso? Né? Esse mesmo universo, porque a lei não está dizendo, a organização que tem até 200 mil anual não tem aplicação de LGPD. Então, a gente aplica para todo mundo. Essa complexidade, essas pautas transversais que a Laís trouxe agora, que para mim são muito caras, porque eu acho que o terceiro setor a gente não pode ficar também se apegando à atividade meio no sentido negativo da palavra burocracia. Essa atividade meio, essa gestão, tem que ser para alavancar as atividades fins, como um elemento de diferenciação para ajudar na gestão desses recursos, todos eles, inclusive, não só os financeiros. Como é que a gente diante de todo esse desafio que está posto, a gente potencializa o que está sendo feito e a gente melhora e começa a incorporar cada vez mais essas pautas, porque elas não são excludentes, muito pelo contrário, elas são complementares, e é uma coisa que eu defendo muito, principalmente essas questões ligadas ao direito do trabalho, né, o quanto a gente precisa entender o universo dos direitos, principalmente os direitos fundamentais, como complementares, né, o direito da saúde, o direito à assistência, à educação, à cultura, ao meio ambiente, e como a gente lida com isso com organizações tão pequenas. Eu acho que a primeira questão que sempre está posta, e é por isso que eu acho que o projeto é tão importante, são ações de educação, de conscientização, para que a gente possa, inclusive, criar essa cultura para que as empresas, para que as pessoas físicas entendam que doar não é só doar para atividade física.
doar para atividade meio, e com isso a gente vai ter mais transparência, e aí a gente cria um círculo virtuoso, onde mais pessoas doam, mais transparência, porque elas sabem que o recurso está sendo bem gerenciado, sabe para onde está indo, mais pessoas são atendidas, mais pessoas doam, e aí a gente forma esse círculo virtuoso, que eu acho que é o que a gente precisa defender para 2021. Obrigada, não caiu, eba! Muito bacana, várias contribuições e sem queda, o que é muito importante. Gente, eu vou fazer uma última rodada aqui de perguntas geral, né, para todo mundo. Uma pergunta muito simples no perguntar, mas complexa no responder, certamente. E a gente está caminhando para o final. Talvez a gente não tenha tempo para ir debulhar essa questão aí por muito tempo, mas a gente consegue, de repente, dar alguma pincelada aí muito rápido, uma provocada nas instituições. E a pergunta é muito básica. Vocês têm dicas? Quais as dicas práticas a partir dessa leitura? Que foi 2020, dessa perspectiva do que vai ser 2021, ou desses temas que você trouxeram para 2021. Tem aí ainda a pandemia, ela segue, né? Toda a esperança da vacina logo mais, né? A gente está vendo aí na TV, está todo mundo muito esperançoso, isso é muito importante, né? A gente alimentar a esperança. E, então, qual a dica prática, uma dica bacana, prática, que seja, que você destacaria para uma pequena organização? Vamos pensar nas pequenas organizações do país, a Bianca citou muito essas questões, e acho que seria bom se a gente pudesse dar uma dica ou falar um pouco com as pequenas organizações. Então, vamos lá, Laís, por favor. Obrigada, Lucas. Estava aqui pensando até nessa questão que a gente trouxe de temas que são específicos do campo da sociedade civil, né? E outras que são questões transversais de direitos humanos que, para mim, enfim, perpassam toda a nossa sociedade e devem ser pautas para todos, né? Independentemente até da luta setorial de cada um. E aí eu fiquei pensando que isso muito é de como também eu encaro o direito, como eu trabalho o direito, né? Então, queria mencionar um pouco isso. A gente tem um curso na PUC de especialização sobre gestão de organizações do terceiro setor. E desde o início desse curso, a gente propôs 2 disciplinas sobre direito. Uma era de direito e legislação aplicada ao terceiro setor. Em 2008 já, desde então existe esse curso, na perspectiva de assessoria à gestão, de pensar o direito passeando pelo direito societário, administrativo, títulos, qualificações, parcerias, formas de financiamento, tributação, direito trabalhista, marcas, enfim, tudo que envolve a gestão da organização. Mas, por outro lado, a gente sempre entendeu, e eu acho isso bem importante, de ter o direito também como fundamentação dos projetos, fundamentação da própria atuação da organização. Cada área de atuação está conectada a uma política pública específica, a uma legislação específica, então tem um marco normativo que orienta aquela ação. E eu acho que é bastante importante a gente se conectar com ele. Então, se vai trabalhar com criança e adolescente, conhecer bastante o Estatuto da Criança e Adolescente, a Convenção sobre os Direitos da Criança, da ONU, as normativas nacionais, do CONANDA, do CMDCA, enfim, se conectar com esses elementos que são orientadores do trabalho, né? Porque eles são os nossos grandes pactos, né? Pactos internacionais e nacionais e locais também sobre o funcionamento da política pública em específico, né? Eu acho que, sim, uma dica que eu dou sempre para escrever, formalizar, acho que a Bianca falou isso aqui hoje também, especialmente com a administração pública, acabou de combinar, manda um e-mail, faz um ofício e tenta manter um relatório de atividades interno também da própria organização, seja do projeto em específico, mas aí uma dica geral, sempre atualizado, né? Acho que manter as informações por escrito ajuda, porque as coisas vão se perdendo no passar do tempo e é preciso ter uma memória sistematizada dessa atuação de interesse público que é tão relevante. Acho que tem, enfim, investimentos aí para fazer no ano que vem, né? Dos aprendizados, a gente precisa aprimorar muito as nossas metodologias online. Então, às vezes, pensar qual vai ser o melhor mecanismo que a organização vai utilizar, enfim, esse investimento na cara virtual, nas redes sociais, no próprio debate aqui que a gente está fazendo no YouTube, né, um pouco de muitas coisas que se despontaram nisso, também são, enfim, dicas que podem ajudar
a refletir esse investimento em comunicação e metodologias online para as organizações da sociedade civil. E acho que, no geral, enfim, para mim, o grande investimento maior são as pessoas, né? Então, que as organizações cuidem das suas pessoas, continuem mobilizando, engajando, porque isso é que faz a diferença. O cachorro aqui vai me fazer desligar, achei bem na hora. Muito bom, Laís. Esse novo normal é isso. O cachorro late, a panela cai, minha mãe passa aqui e a gente vai sobrevivendo nesses novos tempos. Isso é muito legal também. São os aprendizados que a gente vem tendo também nesse momento. Então, Nailton, por favor, você com a palavra. Joia, joia. Complementando o que Laís pontuou com referência às dicas para as organizações, em especial, talvez, das de médio e pequeno porte. É muito importante ter esse olhar para fora da organização com referência à sua atividade fim, né, à sua finalidade social. Se aprofundar, conseguir buscar mais informações sobre a área na qual ela quer atuar para fazer o trabalho bem feito, vamos dizer assim. Mas eu destaco também a necessidade do olhar para dentro da instituição. É importante que a organização também esteja com a casa arrumada, e esse talvez seja o momento de começar a planejar o próximo ano, verificar quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que é que precisa corrigir, o que é que pode melhorar ainda mais, quais são as oportunidades que podem surgir, porque nós não podemos controlar o que vai acontecer no ambiente externo com relação a quando as coisas vão voltar ao normal, quando, de fato, a pandemia vai estar controlada e podemos voltar ao chamado velho normal. Então, enquanto isso não acontece, é o momento, talvez, de pensar, de buscar fazer essa organização interna, focar muito na gestão no sentido amplo, na parte operacional mesmo, gestão administrativa, tributária, contábil, financeira, de projetos, porque, independente do tamanho, independente do porte, sempre vai haver necessidade de haver controle, sustentabilidade, transparência, eficiência e qualidade no trabalho que seja feito. Por mais boa vontade que se tenha, boas intenções, trabalhos maravilhosos, sociais, sempre vai haver essa demanda, essa cobrança por uma gestão bem feita. Então, a dica que eu tenho para dar é que essas organizações busquem otimizar o seu trabalho interno, mesmo que seja com voluntários, com parceiros, não importa. Se a sua equipe operacional precisa realmente também ter esse apoio, esse desenvolvimento, porque isso é fundamental para que se consiga alcançar os resultados. Então, temos esse olhar para fora, com o público atendido, com toda a legislação que cerca essas relações sociais, mas isso não será suficiente se não tiver toda uma organização estruturada, fazer as coisas acontecerem da forma correta, né, que é o que reza, né, o compliance, que é agir com ética, de acordo com as normas. Já vimos que tem várias normas para serem analisadas, as que já estão em vigor, as que estão por vir, então é preciso ter esse acompanhamento, né? Precisa que as organizações tenham esse foco mais profissional e que busquem sempre estar em dia com todas as suas obrigações, sejam elas fiscais, legais, trabalhistas, para que consigam fazer o social com mais tranquilidade. Porque hoje também tem um desgaste muito grande das organizações estarem ou tendo dispêndios financeiros, pagando multas, pagando dívidas, por questões que talvez com uma gestão mais organizada essas coisas não acontecessem. Então, além do tempo gasto, das dores de cabeça, ainda tem esses pontos que atrapalham o objetivo principal, que é fazer algo pelo social. Então, a nossa dica é pensar no planejamento, buscar arrumar a casa. Se eu fosse da área de TI, eu ia dar o conselho que é deleta 2020 e baixa um 2021 formatado com antivírus. Boa dica essa final, né, Ailton? Perfeito. Vamos pensar que teremos vacina em breve. Bianca, é contigo. Eu vou ser bem rápida e ligeira, como diz aqui na Bahia. Tem uma frase famosa que é: sonhar pequeno custa menos ou dá o mesmo trabalho que sonhar grande. E eu tenho falado muito essa frase, tenho repetido, porque eu acho que sonhar realmente dá o mesmo trabalho, mas fazer não.
quem quer fazer, principalmente para quem tem poucos recursos financeiros, precisa começar a fazer pequeno, principalmente para essas pequenas organizações que tiveram bastante impacto na captação de recursos. É um momento de colocar as cartas na mesa, de ter clareza, ter coerência e congruência com as atividades. Se a gente não consegue organizar a nossa casa, dificilmente a gente vai conseguir, de forma qualitativa, impactar a vida de pessoas. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Em que medida a gente está ajudando a transformar uma realidade, sendo que a gente não consegue sequer se organizar, né? Então, é importante esse olhar para dentro, não só pensando em aspectos burocráticos, repito, porque isso é uma forma de canalizar. Opa, acho que a Bianca novamente teve aí Não, problemas de conexão. Bianca, vai com a gente, vamos lá. Então, essa gestão qualificada é uma forma de trabalhar melhor os impactos na atividade fim. E, por fim, para concluir, as organizações que perceberem que não têm condições de continuar, eu acho que a gente tem que ter clareza. Algumas, infelizmente, vão passar por um processo de dissolução. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Assim como as empresas, muitas empresas acabaram fechando, né? Então, isso é importante para que as pessoas não fiquem com seus CPFs presos naquelas organizações, eventualmente tenham problemas com a Receita Federal. Então, é o caso de, em algumas, pensar em fechar, dar um passo para trás para dar outro passo para frente depois, com mais estrutura, ou mesmo se reunir. Eu acho que é a hora da gente pensar em reunir organizações com a mesma causa para que elas tenham mais força do que se elas estiverem separadas. Então, essa também é uma possibilidade dentro de tantas, né? Acho que o mais importante agora é ter clareza do que a gente pode efetivamente fazer e começar pequeno. Sonhar grande, mas começar fazendo pequeno. Obrigada, gente, mais uma vez pela parceria. Bom, muito bacana também as contribuições que trouxe a Bianca. Então, eu queria, infelizmente, né, a gente está entre amigos, a gente ficaria aqui horas batendo esse papo e trazendo questões, problemas e soluções, contando causos, contando experiências. Então, vamos partir, infelizmente, para as considerações finais, as honrosas despedidas aí de cada um. Queria desde já agradecer de coração aqui aos parceiros, convidados, parceiros e amigos, né, mais do que parceiros de trabalho, pessoas que a gente acredita que a gente vai ganhando aí na caminhada, nessa estrada aí, trabalhando com a organização da sociedade civil. Então, eu queria trazer na mesma ordem, né, a Laís, para que ela pudesse dar suas considerações finais e fazer aí sua despedida do nosso público, do nosso debate de hoje. Eu, na verdade, já trouxe aqui as principais reflexões. Eu aproveitei esse tempinho para ler os comentários das pessoas, então queria cumprimentar, mandar um abraço aí para todo mundo, em especial para Marcela Aguiar, gerente de apoio às parcerias lá do município de Belo Horizonte, da Procuradoria-Geral do município, e o nosso grandioso Tomás de Aquino Rezende, né, que é uma pessoa muito especial e que trouxe aqui esse resumo, né, então eu quero fechar com o resumo dele, a partir das falas todas, né, de que tudo se resume na gestão profissional e transparência pública, né. Então, boa sorte para todo mundo em 2021, sigamos atentos, mobilizados e em conversa e em diálogo para que a gente possa se somar e se articular nos momentos e nas coisas definitivas que sejam necessárias, né? Quando a gente fala o Nailton brincou que o Congresso não parou, que a atividade legislativa foi a que produziu bastante esse ano, né? Mas com muita dificuldade por conta dessa não participação presencial, né? Então, enfim, fazer incidência política de longe é bem complicado, mas acho que a gente avançou bastante e a gente pode avançar mais se a gente caminhar juntos. Então, contem comigo aí para o que for necessário. Muito bom, Laís. Nailton Casumbá, bola contigo. Eu só tenho a agradecer, Lucas, pelo convite em participar desse belíssimo e riquíssimo debate ao lado dessas duas grandes figuras, que além de belas, eu admiro muito o trabalho profissional, tanto da Laís quanto da Bianca. E foi também um prazer gigante estar aqui. Quero cumprimentar o pessoal que nos acompanhou, que fizeram as postagens, as colocações, e somente para finalizar, para que todos nós tenhamos um ano mais tranquilo,
né, com menos estresse, com mais realizações, que o terceiro setor consiga voltar a realizar suas atividades com 100% de eficiência e de eficácia, trabalhando a todo vapor. Não deixaram de trabalhar durante esse período, muito pelo contrário, mas com muitas dificuldades. Então, esperamos um 2021 mais leve, mais tranquilo. E, Lucas, mais sucesso ainda para a OSC Legal e um abraço para todos. Obrigado, Nailton. Então, Bianca Monteiro. Queria agradecer mais uma vez essa oportunidade. Tem uma outra frase que eu falo bastante, que eu acredito muito que a gente precisa dividir para multiplicar, principalmente quando a gente fala de conhecimento, que é o motivo pelo qual eu acho que justifica a gente estudar tanto como a gente estuda. Agradecer a Laís, estou sempre aprendendo com a Laís, desde sempre, mais de 15 anos aí que eu acompanho, que eu tenho a honra de dizer que a gente hoje é amiga, aprendi bastante, inclusive na PBH, na implementação do marco regulatório. A Nailton, que é um contador referência, que realmente a gente sempre está aprendendo, e Lucas, realmente, né, Lucas, a gente está nessa parceria mais próxima aí, nesse projeto do Instituto, e contem comigo sempre quando o assunto for terceiro setor, gestão e direito, porque é uma paixão que a gente tem, e ao mesmo tempo uma crença de que é possível sim transformar, de que a gente não quer deixar ninguém para trás, a gente quer justamente ajudar as pequenas organizações, porque as grandes têm recurso, têm condições de contratar bons profissionais, mas a gente quer justamente tentar, na medida do nosso possível, dividir um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento teórico e prático, para tentar fazer todo mundo junto, né? Por que não? É possível sonhar, eu acho que o sonho, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, com o pé na realidade, eu sou bastante pragmática, mas eu acho que é um sonho possível, né? Onde a gente pode imaginar possibilidades e tentar fazer isso de forma coletiva. Muito obrigada, gente, mais uma vez. Bom, então caminhamos para o finalzinho aqui do nosso debate, já 1 minuto estourado, mas muito rapidamente. Queria agradecer a todo mundo que está aí acompanhando, quem passou por aqui, quem ainda segurou. Queria agradecer imensamente aos amigos, queridos, parceiros aqui, Laís de Figueiredo Lopes, Nailton Casumbá, Bianca Monteiro. Queria agradecer à equipe OSC Legal, que está ajudando a construir esse sonho, que é o Instituto, que tem autonomia, fazer cada vez mais coisas. A própria Bianca, que está aí agora com a gente, Cristine Cerqueira, Tiano Correia, que está com a gente nessa construção, a todo mundo que se dedica às organizações da sociedade civil desse país, sejam voluntários, contratados, gestores, diretores, dirigentes, enfim, a todos que se dedicam a esse tema, até teoricamente, enfim, que seja, que tenha qualquer ligação com as organizações, que acreditam no trabalho das organizações. Isso é especialmente essa dedicação que move a gente, que move nós, nosso Colegal Instituto, que move, inclusive, os nossos convidados e convidadas. É por isso que a gente tá aqui numa quarta-feira à tarde falando dessas questões. E queria cumprimentar especialmente o pessoal que segue o trabalho do OSC Legal Instituto, dizer que 2021 a gente está aí preparando muito mais novidades. A gente estreou esse programa no mês passado, a gente segue com os programas, as lives seguem até determinado ponto, e a gente vai ter aí muitas coisas. Foram mais de 30 lives nesse ano de 2020, mais de 10 textos. Então, a gente realmente, texto que chegou a quase 8.000 acessos, né? Então, isso só mostra que a gente realmente conseguiu atingir aquilo que as organizações precisam, levar informação, traduzir o direito, entregar para as organizações, e isso para a gente é o que é o mais importante. Então, e também, né, centenas de informações e conteúdo todos os dias pelas redes sociais, né? A gente está no Facebook, agora também no YouTube, Instagram, LinkedIn, estamos aí tentando ocupar no Twitter, né, no WhatsApp, já são 2 grupos no WhatsApp, quase 3 já, porque muita gente tem procurado, né, a quantidade de conteúdo que a gente tem disponibilizado lá nos faz muito feliz, a resposta que a gente está tendo do público. Então, boas festas a todo mundo, um grande ano de 2021, apesar de tudo, apesar de você, né? Como diria aí o clipe que foi lançado recentemente, a gente segue na resistência, a gente segue mobilizando, a gente segue mobilizado. Então, um abraço e até mais. Janeiro, estamos de volta com mais atividades do OSC Legal Instituto. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Muito bom estar com vocês, gente. Obrigada. Um grande abraço a todos.